Olá, boa noite, muitas boas-vindas a mais um Torta de Climão aqui em todos os canais do Partido Verde no Brasil. É com muita alegria que mais essa semana posso estar aqui com vocês e devo começar, como sempre, a agradecer toda a nossa rede do Partido Verde que torna possível essa conversa no sentido de servir como apoio, servir como parceiros na divulgação, no contato e na proposição, na construção desse espaço. Então, Juventude Partido Verde, PV Mulheres, Afroverdes, a Fundação Herbert Daniel, enfim, todo o nosso grupo de representações, diretorias, diretórios que, se ainda não se utilizam nesse espaço, fica mais uma vez o convite para indicarem temas, para que possam também construir que esse espaço é de todos nós, né? Lembrando também que esse é um programa oferecido e proposto pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde e tem aqui a produção da Proempresa em todos os nossos programas. Para você que não conhece aqui pela primeira vez, né, ou veio alguma vez e pegou pela metade, o Torta de Climão é esse espaço para a gente possa discutir temas da atualidade, especialmente aqueles vinculados a clima e meio ambiente, com alguns ingredientes um pouco mais ácidos, um pouco mais apimentados às vezes, e por isso, Torta de Climão. A gente costuma começar com algumas informações, alguns aperitivos, e sempre temos um prato principal, ou seja, um tema daquela semana, onde tentamos trazer alguma pessoa que possa contextualizar, agregar um pouco mais sobre aquele tema que a gente discute. Quer propor algum tema, quer propor algum convidado, convidada, alguma pessoa que possa vir conversar e conduzir também esse diálogo, entre em contato com o Partido Verde, seja aqui no nosso Instagram, no Facebook, pelo e-mail, pelo site do partido. Fique à vontade para conversar com a gente. E também lembre-se, você que está aqui, deixe sua curtida, faça um comentário, se inscreva se estiver vendo essa conversa no YouTube, acompanhe se você tiver, dê um curtir ali, acompanhar se estiver acompanhando pelo Spotify, porque é isso que ajuda e que garante que o algoritmo entenda, porque somos vítimas, infelizmente, hoje em dia, dos algoritmos das redes sociais. Isso até sair a argumentação, né? Se tudo der certo, se a gente espera, estamos lutando para que as redes, as grandes corporações também sigam leis e normas, assim como todo cidadão segue. Mas, por enquanto, a gente precisa contar com a sua interação nos nossos conteúdos. E vamos lá. Hoje, antes de trazer a conversa com o nosso convidado da noite, tem duas questões que eu quero comentar relacionadas ao presidente Lula, né, que aconteceram aqui essa semana. Estou falando com vocês aqui hoje, quinta-feira, dia 22 de junho. Então, o presidente Lula foi convidado a um festival, a convite da banda Coldplay, para fazer uma fala, que foi lá em Paris. Recomendo a vocês procurarem esse vídeo, que é uma fala muito necessária, no sentido de dizer que não é justo que países que historicamente, nos últimos 200 anos, não contribuíram na mesma medida para a produção de gás de efeito estufa, como os Estados Unidos, como Inglaterra, como outros países europeus, no grande orçamento, né, vamos dizer assim, de gás de efeito estufa que estão na nossa atmosfera, fazer uma cobrança no mesmo nível de países do continente africano, países da América Latina, porque hoje, finalmente, estamos conseguindo nos desenvolver, especialmente países do continente africano que foram, durante muito tempo, e ainda há alguns, colonizados por esses países europeus, ou seja, que exploraram suas riquezas, exploraram sua produção para que pudesse se desenvolver, né? Então, é bem interessante que o nosso presidente fez uma fala muito incisiva nesse sentido, que também faz sentido com a outra informação que eu quero trazer para vocês, que o Lula disse que é inaceitável a proposta da União Europeia por acordo com o Mercosul. Por quê? Porque tem um ponto que eles querem atribuir a esse acordo, em que, vamos ver, eu vou ler especificamente o que está sendo dito aqui, que essa proposta de acordo não está em conformidade com aquilo que é o sonho de países da América Latina, como o Brasil, que quer ter o direito de recuperar sua capacidade de industrialização. O Brasil já teve um produto interno bruto, o PIB, de 30%. Hoje, o nosso PIB é de 10%. Porque eles estão querendo vincular, estabelecer uma punição para quem descumprir os termos do Acordo de Paris, que é um tratado sobre clima que foi adotado em 2015. O que isso quer dizer? Vamos tentar ver os meandros disso. Os países
desenvolvidos, ditos desenvolvidos, tiveram séculos para poder poluir, para poder se industrializar, né? Os responsáveis pela Revolução Industrial. Se a gente for aplicar as mesmas regras a eles, a nós, ou seja, limitar o desenvolvimento, etc., a gente vai ficar nessa constante luta de não conseguir chegar a um status de competitividade ou de industrialização do que eles têm hoje. Isso não é uma defesa de que sejam feito o processo de industrialização aos moldes que eles fizeram, de jeito algum. Mas é preciso haver um espaço para que países, principalmente os citados, essas regiões citadas, possam, em certa medida, também se desenvolver e fazer uma transição, inclusive com transferência de tecnologia desses países, uma transição para que então possa chegar num status de desenvolvimento onde a gente possa ser cada vez mais independente e menos refém de grandes economias globais, né? Então, é esse ponto. Então, não é uma defesa. Alguém pode estar dizendo, então o Lula está querendo fazer uma defesa para que a gente possa ter o direito a poluir? Não é isso, né? É para que a gente possa ter uma margem de tempo de transição maior de quem hoje já teve sua transição, já é desenvolvido, já tem um PIB enorme e ainda assim não cumpre o Acordo de Paris. Ainda assim não cumpriu o acordo, o protocolo de Kyoto, não cumpriu o acordo de Copenhague e não está cumprindo o acordo de Paris. Quem são eles para cobrar que outros países que não tiveram a mesma estrutura e capacidade que eles possam cumprir e fiquem, se vocês não cumprirem, a gente não vai fazer um acordo, tá? Então é isso, feito esse aperitivo inicial, essa discussão inicial, que se vocês concordam ou não concordam, quero ouvir vocês também, a posição de vocês, comentem aqui, comentem no YouTube, falem com a gente depois no Instagram, fica à vontade, fica aberto esse diálogo. E vamos agora, então, para o nosso tema do dia, né? O nosso tema do dia é uma comemoração, uma data específica, né? Que é referente ao dia 21 de junho, né? Ou seja, ontem, para mim, que estou falando com vocês agora ao vivo, que foi o Dia Mundial do Skate. Então, não sei se vocês sabiam que tem um Dia Mundial do Skate, esse é um esporte que acho, o nosso convidado pode dizer um pouco melhor, que ganhou uma grande tração nesses últimos anos, depois que algumas figuras nossas, nacionais, ganharam grande espaço na mídia. Eu vou deixar para ele poder fazer esses comentários, poder conversar com ele a respeito. Mas de quem que eu tô falando? Eu tô falando do Henrique Celso, que provavelmente ele não vai querer ser chamado assim. Vou pedir para ele ver como que ele acha melhor a gente conversar e mencionar aqui no programa. Ele é skatista há 35 anos, atuou em gestões públicas, ocupando cargos de assessoria executiva e legislativa. Ele chegou a se tornar secretário de Ações para a Juventude de São Bernardo do Campo entre 2011 e 2013. Administrou o maior parque de esportes radicais da América Latina e participou da implementação de aulas de skate para 3 mil crianças na rede municipal de São Bernardo do Campo, através do programa Mais Educação do Ministério da Educação. Além disso, ele foi conselheiro nacional de juventude, representando a Confederação Brasileira de Skate. E, além disso, ele é dirigente em entidades ligadas ao esporte e cultura desde 2003. Hoje, ele é vice-presidente da Federação Paulista de Skate. Nas redes sociais, nós soltamos algumas curiosidades desse esporte aqui no Brasil. Se você ainda não viu, você pode ir lá no perfil do PV, @PV43oficial, e lá também nós pedimos para os seguidores enviarem perguntas para o Henrique. Fica de lá para que você também pode participar dos próximos episódios, enviando perguntas e sugestões. Henrique, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme receber você no nosso programa, no nosso Torto de Climão. E eu quero, então, abrir para que você possa, de repente, contar algo a mais sobre você, que talvez não esteja aqui nessa apresentação, e dar também sua boa noite para quem está nos acompanhando agora. Boa noite a todas e todos. Desculpa, tô rouco. Acho que boa parte da população, principalmente aqui da região sudeste, pegou uma gripe aí pesada. Queria agradecer aí, Luciano, toda a equipe do Partido Verde. É um prazer estar aqui e falar de skate junto com o Partido Verde, que é um partido também que eu me identifico muito. O skate também é um esporte, podemos dizer, muito sustentável. E é um prazer aqui. A apresentação, isso mesmo, pode me chamar de Henrique, HC, Henrique Celso também, HC, fica à vontade. Geralmente as pessoas me chamam de Henrique, mas fica à vontade, HC pode ser também. E é essa, minha história é essa mesmo que você falou, um release, né? Falando, sou muito ligado ao terceiro setor, tenho as minhas passagens também pela gestão pública, consegui também, cheguei a ser secretário municipal de uma pasta que cuidava de juventude, e a curiosidade de tudo isso é que lá no começo dos anos 2000, quando o skate, o ABC, né, estamos falando um pouco do ABC, que é a minha região,
é uma região que tem o skate muito presente, grandes skatistas, grandes referências do skate estão na região do ABC, e a gestão pública sempre esteve muito envolvida com isso. Então, lá no começo de 2000, para você ter uma ideia, a Secretaria de Esporte da cidade não queria trabalhar com skate, não tinha interesse em trabalhar com skate. E aí uma coordenadoria de juventude que existia na época, dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Social, falou, não, o skate é uma grande ferramenta de jovens, de juventude social, a gente quer pegar essa ferramenta para a gente. E acontece vários bons, né, 2005, 2007 e tal, aí a construção, a reforma de uma das maiores pistas de skate que construiu esse parque, né, da juventude de São Bernardo, e aí o skate virou o que virou e ficou linkado junto à Secretaria de Juventude. Quer dizer, a Secretaria de Esporte não teve a sensibilidade de perceber o tamanho que ia se tornar o skate. Era só uma curiosidade inicial para falar, porque o skate, principalmente em São Bernardo, é uma referência na região do ABC, com grandes nomes do skate brasileiro e mundial saindo aqui da nossa região. Uhum. E é interessante porque o que eu falei no começo, né, de que ganhou uma atração maior nos últimos tempos, é que muita gente acompanhou as últimas, acho que foi as Olimpíadas, que a Raíssa Leal apareceu e tipo, muita gente acabou assistindo, né? Mas sempre foi, acho que é o segundo mais praticado. E qual a colocação que tá? Não lembro agora no Brasil. Ele é o segundo mais praticado de esporte unitário, podemos dizer assim, porque a corrida, ela ainda fica à frente, né? Porque a corrida, basta até um tênis razoável, até mesmo qualquer tênis, né? A corrida, ela acaba sendo acessível. Mas o skate vem nessa sequência e também está em grandes números de mundial, quarto esporte, que são vários institutos diferentes que faz, mas está assim, está entre os 10 mais praticados. E, assim, quando a gente fala também do Brasil, o estado de São Paulo tal, a gente entra muito, né, como faz parte da nossa pauta também, a cultura do skate, o quanto que o streetwear tá na vida do jovem brasileiro, né? Uma Uhum. bermuda de surf, um tênis de skate, sempre tem alguma coisa nesse festival. Então, assim, é um impacto muito grande na cultura da população, principalmente do jovem, né? E o Uhum. skate, por estar já fazendo aí para cima de 50 anos dentro da história, então a gente já tem muita gente também com mais de 60 anos, skatista lá da década de 70 e novos entrantes com essas novas possibilidades que também surgiram com o skate entrando nas Olimpíadas, né? Essa visibilidade maior do alto rendimento. E aí, trazendo um pouco mais de história, né? Você é skatista há 35 anos. E aí, você disse, Sim, segundo aqui a nossa produção, a primeira pista de skate foi inaugurada no Brasil em 1976. sim. Como que começou? Qual que é a sua relação? Então, você é 35 anos, como é que foi esse início? E em que momento você começou a tratar isso quanto visão política, ou se engajar politicamente a partir do skate? Legal, uma ótima pergunta. Estou na região do ABC, eu não consigo te dizer, isso é uma questão muito louca mesmo, assim, não sei se foi o punk que me levou para o skate ou se o skate me levou para o punk. É engraçado isso, porque eu sou de uma família de 4 irmãos, e é claro, tem influência dos irmãos mais velhos, da parte musical e da parte também esportiva do skate, porém, eu não consigo te dizer se foi a música que me levou para o skate ou o skate que me levou para a música, mas eu lembro por São Bernardo ser uma referência, embaixo, eu morei a vida inteira, quase que a vida inteira, principalmente a infância e a juventude e o início do adulto num condomínio de prédios, um Indocop, que é um instituto de cooperativas habitacionais feito no ABC para abrigar os migrantes por causa da questão operária, né, das grandes indústrias, né. Embaixo, basicamente embaixo da onde eu morava desse condomínio, desse Indocop, foi feita uma das primeiras pistas de skate, chamava Wave Cat. Mas eu era muito pequenininho, porque foi começo dos anos 80, eu não consigo lembrar, meus irmãos mais velhos lembram. Divisão da minha casa, que morava no 13º andar, a gente conseguia ver esse lugar onde tinha essa pista, que é uma grande referência na história do skate. Só que depois disso vem o desdobramento de uma das primeiras construções também de pista de skate pública, que foi a de São Bernardo, que começou com um obstáculo, aí depois foi para outra, aí se tornou uma das maiores pistas de skate, inclusive um dos programas mais referências dos anos 80, o Grito da Rua,
a abertura era feita nessa pista de skate de São Bernardo, que depois São Caetano, que também é da região do ABC, fez uma grande pista, também era uma grande referência. Então, assim, eu lembro de muito pequenininho indo num campeonato com 7, 8 anos, indo em 2 campeonatos, um num estacionamento de um mercado em 87, 86, 87, e um numa pista de skate. Eu lembro muito pequenininho, e eu não lembro, e eu lembro muito bem, assim, daquele universo. Aquele universo me pegou muito, assim, sabe? A música, as pessoas, o estilo, o skate, as cores, o adesivo, a caveira, aquele universo me pegou de uma forma assim, e aí é muito louco dizer isso, porque tudo que eu fiz na vida e faço até hoje, ligado a trabalho, a tudo tem correlação com arte, cultura e skate, né? Tá tudo muito linkado. E nisso, eu entrando nessa parte de paixão e virando um skatista e andando de skate, e junto com parte musical também, arte, música, as músicas que eu tenho ali com 11, 12, 13 anos, composição que eu fazia, muita letra envolvendo skate, né, mais punk rock, mas sempre fundindo com hip hop e essas coisas que também faz parte da nossa cultura. Combina que, assim, eu vou chegando aos 20 anos, a gente já vai entrando na mobilização de organização social, porque o skate tem muito disso, né? Então, o cara é skatista na cidade dele e tal, é porque aqui a gente já, atualmente, o ABC, São Paulo, capital, ela já está um pouco mais evoluída com esse tipo de diálogo. Mas antigamente, o pessoal, e geralmente em cidades mais do interior e outros estados, tem muito. Você vai conversar com a gestão pública, os caras falam assim: como que vocês estão organizados? Vocês têm uma associação? Você tem isso. Então, o skate já, desde muito tempo, lá dos anos 80, já se organiza de forma institucional para poder ter voz e dialogar com a gestão pública, porque os caras não atendiam o skatista por si, não. Teria que, sempre você tinha que estar. Então, ali nos anos 2000, eu já estava começando a montar minhas primeiras entidades, né, relacionadas ao terceiro setor, sempre envolvendo cultura, arte, skate, meio ambiente. A primeira, por sinal, tem meio ambiente muito no estatuto, assim, nas prerrogativas, muito presente. Então, minha militância política vem dentro disso também. Por causa do skate, eu tive que me organizar, por causa da música, eu tive que me organizar, e aí a gente acabou se organizando, a forma que a gente encontrou foi já diretamente a organização social, porque a gente, por respirar esse ar todo do ABC, das lutas sindicais, da organização dos trabalhadores, a gente nem passava por coletivo de cultura, coletivo de arte, que já é uma coisa mais aprofundada, de outro, não, a gente já ia para a organização em si mesmo, de CNPJ, já tirar. Eu acho que é muita influência também dessa questão do ABC, mas não acho que aconteça só aqui, não, acontece no Brasilzão mesmo, no geralzão. Aí você traz todo esse lado, vamos dizer assim, do motor, né, da realidade do movimento do skate. E, e eu sinto, né, pela minha vida, eu trabalhei muito tempo em política de juventude também. E os maiores desafios que a gente tinha com o skate aqui em Sorocaba era, na verdade, nem tanto as pistas, mas a abordagem da polícia toda vez que tinha alguém praticando skate nas pistas, né? Sim. A gente teve, assim, a gente tem algumas pistas de skate aqui, algumas muito grandes e tal. Nós tivemos casos até de uma galera do skate que se uniu, juntou uma grana para reformar uma pista, chegar a polícia, quebrar tudo, dar aquelas espancadas, aqueles geral que não fica a marca, né? Uhum. E falar, não, que não sei o que, a galera perder tudo e ficar por isso mesmo, né? Então, eu queria que você trazesse seu relato também, assim, quais são os desafios relacionados a como a sociedade tem criou nesse estigma relacionado ao Uhum. skate e quais tipo de ação também esses movimentos sociais, ou que se você faz parte, ainda faz parte, que campanhas, não sei, como é que a gente. Qual foi esse processo de até chegar nas Olimpíadas? Né? Tem até uma pergunta nesse sentido. E se isso ainda é uma realidade, né? De como a sociedade, o senso comum ainda olha para o praticante, para o esportista que está ali com o seu skate, vivenciando essa cultura, até como você coloca, né? Eu vejo assim, é que cada região tem uma particularidade Uhum. própria, né? E eu estou falando de todas as regiões do Brasil, né? Mas ainda existe um preconceito muito grande, né?
existe um estigma que o skatista é isso ou aquilo. Na verdade, o skatista, né, o esporte e a cultura, o skate é uma das principais ferramentas de ocupação de um espaço ocioso. Se você tiver um cantinho da cidade ali e tiver um banquinho legal, o skatista vai ocupar aquilo ali de forma positiva, andando de skate, através da cultura skate, né? O preconceito ainda, acredito, é muito grande. Eu acho que, assim, o skate brasileiro, né, por causa de tudo isso que eu te falei da organização, que a gente sempre se viu, né, de uma maneira, pelo menos é a minha visão, sempre precisando estar dentro da organização para conversar com a gestão pública por causa desse preconceito com o skatista, então a gente tinha que ter alguma coisa formal e tal. Eu acredito que isso também ajudou a gente a desenvolver o institucional do skate. Então, o institucional do skate brasileiro é muito, muito bem organizado. E aí a gente vem com grandes talentos também, né, de skatistas, né? Aí de Bob, Sandro Dias, aí a gente vai lá para os anos 80, tem Mureta, tem Sérgio Negão, aí tem... Assim, a gente já vem de uma organização. Então, a grande verdade é que quando começa a se aproximar a possibilidade de virar olímpico, a gente já tem grandes atletas, né? A gente, quando pintou a situação do skate de entrar nas Olimpíadas, das modalidades que tem aí, vamos botar umas 7 modalidades, o Brasil já, quando surgiu o skate para ser olímpico, sei lá, em 2017 ali, que aprofundou mesmo, a gente já tinha no quadro mundial atual, tipo assim, do ranking mundial da antiga Federação Internacional de Skate, das 7 modalidades, tipo, 5 eram brasileiros. Tipo, o campeão de vertical era brasileiro, o campeão de parque era brasileiro, de street era brasileiro, ou segundo... Então, a organização, a gente já estava, assim, a gente já tinha, por exemplo, a grande mídia nossa, se a gente for falar de Rede Globo, já era certo que todo verão espetacular do programa da Globo de esporte de domingo, já é certo que vai ter skate, isso há mais de 15, 20 anos, né, que tinha, antes era o vertical, agora é o parque, ou street. Então a gente já estava mais inserido, né, da parte mesmo como esporte, como show, né, já estava bem inserido. A gente teve uma temporada da Malhação, né, da novela, que é uma referência também, era uma referência para a juventude, uma temporada ligada a skatistas, né? Então, assim, a gente já estava, assim, um avanço de relacionamento, de quebra até desse preconceito muito grande, apesar de ainda existir. As Olimpíadas vêm e ela transforma isso, claro, numa coisa maior. E eu acho que a Raíssa, por ser uma criança, né, ganhar isso, ganhou o coração de todos, né? Então, assim, meio que quebrou mais ainda, né, esse preconceito, que ainda existe, porém muito menor, principalmente por causa da visibilidade que deu, né? Quero ou não, a primeira medalha, ninguém fala, mas a primeira medalha das Olimpíadas de Tóquio foi do skate, foi do Kelvin. Ele pegou a prata no street, é um menino aqui de Vicente de Carvalho, né, do Guarujá, que eu julgava ele nos campeonatos de skate aqui em São Bernardo, ele com 8, 9 anos, ele já andava muito, já ganhava tudo. Eu julgava, era juiz de campeonato, circuito escolar de skate e tal, e ele vinha correr aqui. Então ele foi, a primeira medalha já foi dele, né? Aí a medalha, aí na sequência vem a Raíssa e depois o Pedro Barros, que é da região de Santa Catarina do Sul, que trouxe a medalha de prata também do parque. Então, eu acho que assim, a gente já vinha desconstruindo algumas coisas relacionadas a preconceitos, mas que existem até hoje, né? E todo estereótipo que falam de skatista, né, que eu não vou ficar falando aqui porque não tem necessidade. Não tem porque ficar reforçando, né? Eu não vou reforçar em mais, cara. O que acontece numa pista de skate ou próximo de uma pista de skate não deixa de acontecer num campo de várzea, de manhã, de um domingo, ou de qualquer outro lugar. Qualquer estereótipo que coloquem em relacionamento skate acontece em qualquer camada da sociedade, de pobre a rico, de qualquer tipo de esporte, de qualquer tipo de coisa. O skatista é mais um cidadão. Fazer uma conjectura aqui, você me fala se eu estou sendo incorreto ou não. Você sente que esses preconceitos estão mais atrelados por ser um esporte, uma cultura mais atrelada a movimentos que são ditos periféricos ou não? Porque eu sinto que, assim, você mencionou de várzea e tal, não sei o quê.
eu sinto que vem de um lugar, o preconceito vem de um lugar e de pessoas de um certo lugar que olham para tudo quanto é movimento que vem desses lugares já com uma certa predefinição. Ah, se é tal tipo de pessoa, ele vem de tal lugar, eu já vou embutir nesse movimento, nesse esporte, nessa prática, já uma série de preconceitos. Você acha que tem um pouco disso também? Total. Sim, sim. O que eu posso dizer é o seguinte, a elite do skate, ela é rica, Uhum, certo? Se a gente for pegar os grandes, a maioria dos caras, a maioria é gente que já vem de família de grande, né? uhum, Mas uhum, a massa, a massa é pobre. É o cara que uhum, pega, que usa o skate como mobilidade pública, vem de skate da periferia, anda no centro, que é uma galera. Então, o preconceito é racial, uhum, é estilo, é cultural, é tudo isso, né, cara? uhum, Então, uhum. é muito forte por causa disso, por causa desse apelo, né? E É, é um preconceito. Aí eu vou falar de cultura, vou falar um pouco de arte rapidamente, que tem a ver com também isso. Que como uma vez eu fiz uma indagação num bate-papo punk, sobre punk, e eu perguntei assim pros caras, né? Os caras tudo dos anos 80, né? Bravão, né? Eu falei assim, uhum. eu quero saber se o punk nos anos 80 impactava, era tão agressivo para a sociedade como o funk hoje, que é uma música muito popular, que é uma música da periferia, é para a burguesia, e que todo casamento de burguês no final termina com o funk, meu brother. O funk conseguiu mais que o Exato. punk. O funk conseguiu mais que o punk, porque o funk, além de tudo, ele quebra o sistema e entra dentro do sistema, e o sistema tem que olhar e ver a filha dançando funk no final do casamento. É engraçado, né? Eu queria comentar isso, porque é importante. Mas é isso. O skate, a base do skate é pobre. Eu queria fazer uma correção aí para vocês. Vocês botaram 4 milhões de praticantes. Então, a gente tem três pesquisas da Datafolha. Tá. Uma é aparentemente, eu acho que é do começo dos anos 2000, que dava 2 milhões e 700 mil skatistas no Brasil. A outra é de 2009, que é esse número que vocês falaram aí, que é aproximadamente 4 milhões. A de Uhum, 2015, ela já pula para 8 milhões e meio, e tem um estudo dentro dela que é muito interessante, que eu falo muito sobre, porque dentro da pesquisa há uma pergunta: você tem skate dentro de casa? 20% fala que tem skate dentro de casa. Olha o impacto, 20%. Porque 8 milhões e meio já é muita coisa de pessoas que se declaram skatistas. Mas sim. agora, falar que tem um skate dentro de casa, chegar a 20% da pesquisa, é um número enorme. É assim, o meu filho tem skate, eu não ando, ele não anda mais, mas tem um skate dentro de casa. Então, é a nossa cultura ali de alguma forma dentro da casa, né, das pessoas. Então, é um É, impacto muito grande, porque ele além de tudo, além de esportivo, ele é mais cultural até do que esportivo, né? é. E aí nós temos já algumas participações aqui pela nossas redes. Lembre-se, você que está Boa. assistindo a gente, estamos ao vivo. Daqui a pouco acaba. Se ficar deixando para comentar depois, aí não dá, né? Aproveita que a gente está ao vivo, o convidado está aqui, vocês podem conversar diretamente com ele. Ou comigo também, estou disponível aí. Se quer falar comigo também, estou aqui online. Nós temos aqui pelo YouTube o Rafael Rigato. Salve, Henrique. Boa noite, grande abraço. Pelo Instagram, Valeu. Salve. Mário René, Marione, não sei. Gente, mais uma vez, você vai mandar um comentário, você tem o seu arroba, fala assim, oi, meu nome é tal, e daí faz seu comentário para ajudar a minha vida aqui e a sua também. Boa Mais uma aí, noite, pô. uma boa noite. É porque, assim, também às vezes, né, tem uns nomes que é só para complicar a gente que tá fazendo programa ao vivo, né? Pelo amor de Deus, faz Não, parte do programa ao vivo. e tem nome que para você criar um e-mail e criar um Instagram tem que ser um nome bizarro, né? Tipo, que não é o seu É, nome mesmo. Tem é, essas coisas do. exato, exato. Temos aqui a Priscila Manso. Ela quer mandar um salve para você, que foi companheiro dela como Conselho Nacional de Juventude, e pergunta: como o skate pode ser uma ferramenta para promover a sustentabilidade e a consciência ambiental? Anota essa que eu vou mandar mais uma, tá? Para ficar em bloco. Boa, boa. Então, como essa ferramenta para promover sustentabilidade e consciência ambiental? E a outra, Mariana Perim, talvez você conheça. Qual a relação do skate com as políticas públicas? Como que a gente pode relacionar com transporte público, cultura e esporte? Vamos lá, falando.
Um abração aí para Priscila, minha sister, minha parceira lá no conselho. Era a pessoa até que eu mais era a pessoa que eu mais me identificava no conselho. E a gente Uhum. ficava muito junto, conversava muito, porque a gente tinha uma sintonia muito parecida de pensamentos, né? E a gente estava ali Uhum. muito sério para o debate, mesmo para ter as vivências que a gente teve, né? Tinha uma galera que estava mais ali naquele auê todo, mas que depois Uhum. de um tempo eu também fui perceber o quanto era importante esse auê todo também para uma relação mais aprofundada de outras coisas que tinha que ter. Hoje eu tenho uma compreensão melhor, mas a Uhum. Priscila foi muito parceira. Como ferramenta de desenvolvimento, eu acho que o skate tem uma grande potência. Primeiro, porque o skate ele é geralmente para a galera da periferia, principalmente, ele é um transporte, né? Ele é transporte. Uhum. Ele é feito de um material interessante também, que é a questão sustentável. A cultura dele é muito legal, porque o skatista, por si, já tem uma cultura do skate, ficou um pouquinho cansado, já passa para um, já passa para outro. Então é muito difícil você ver um skate jogado fora em condições ainda, porque sempre ele é passado por causa que tem uma comunidade, então ele tem também toda essa troca. Ele é feito no meio ambiente urbano, ele pode ser também feito no... Tem um mountain bird, que é um skate que é na terra também. E, assim, o que eu vejo para ser uma ferramenta, a gente tinha que avançar na cabeça da galera na questão da luta de classes, mesmo para a galera se entender dentro desse mundão, dentro desse contexto político. É porque a galera do skate tem muita atitude tal, de fazer o que você falou, Luciano, fazer a pista, construir, sei o quê, brigar, tal, 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 montar a sucessão, tudo, mas a galera se afasta quando a gente entra num debate que aprofunda mais a parte política tal, né? Eu acho que se a galera tivesse. Deixa eu só emendar e ter uma outra pergunta que acho que vai entrar nesse tema. O skatista aí de esquerda, veio uma pergunta aqui também da, deixa eu ver, acho que foi da própria Perim. É, foi a Perim também. O skatista é de esquerda, entrando nessa sua questão de ter que ter mais consciência de classe. Então, eu acho que entra bem nisso. Porque, assim, um esporte, né? Aí eu vou dar uma contextualizada. Eu acho que boa parte da galera talvez tenha tido acesso a um dos principais vídeos, que no primeiro momento foi um documentário muito legal, os Z-Boys, né? E depois foi feito um filme. Isso mostra muito a questão, a relação cultural do skate. O skate ele era meio plástico, né? Uma coisa meio esporte mesmo, assim, com uniforme. Quando vem os boys que já põem um Black Sabbath, umas roupas preta, tudo rasgado, e aí já entra uma cultura meio que rock, punk. O punk sempre foi uma coisa muito posicionada politicamente, né? Principalmente pro lado anarquista. Depois, nos anos 90, final dos 80, 90, o hip hop, que tem uma contestação pesada política. A história do skate é isso, né? Passa até pelos movimentos do cara andando de skate, escutando hip hop mais cadenciado, hardcore mais rápido, o hardcore no half, porque precisa de velocidade, o hip hop um pouco mais no street. Então, tem questões que são até entram dentro da cultura. Então, assim, se você me pergunta, o skatista é de esquerda? Eu não acho que ele tenha essa consciência muito, muito claro. Eu acho que se fosse, entra dentro da pergunta da Priscila também, como que a gente poderia ser uma ferramenta da questão do desenvolvimento sustentável, uma ferramenta mais ativa, né? A gente tem algumas iniciativas de alguns grupos que visam. A gente tem, é legal, Luciano, eu vou uma referência que é o Jorginho Rotatori, que é talvez o primeiro arquiteto skatista do skate, né? Ele já foi para a biopista, então ele já está construindo pista de skate dentro de uma questão ambiental, sustentável, já está fazendo esse debate. Então, assim, a gente vai se aprofundando nos debates, mas ainda acho que a gente precisa aprofundar nessa questão da luta de classes para entender o cenário e entender. A gente é filho do quê? O skatista, né? A base do skatista, principalmente que vem da periferia. Quem somos nós? Qual é o preconceito que a gente carrega, que a gente sofre? Então assim, não dá. Aí não dá para um skatista flertar, na minha opinião, com um cara com o fascismo, né, meu? Com uma Uhum. direita, extrema direita, principalmente. Assim. Qual a identificação da história do skate com isso? Tipo assim, não existe. É você meio que pegar a história a história do skate, que ela é muito baseada na cultura, principalmente vem a fusão da cultura punk, cultura hip hop, que foi o que eu falei para você, como que eu fui parar no esporte, né? Não sei se é a música ou o skate que me levou para um para outro. É Uhum. meio absurdo, mas assim,
ao mesmo tempo, a galera se mantém distante disso. A outra pergunta é da Mariana Perim. Beijo, Mariana Perim. É sobre como que pode ser uma boa ferramenta de políticas públicas, né? Eu coloco dentro do meu release aí de história, tem duas ou três partes assim que eu considero muito legal de intervenção do skate na gestão pública. Uma, eu coloco um projeto num bairro de Manancial, e eu não era nem secretário, não era nada disso. Eu era um militante do skate. Uhum. E aí, era um bairro periférico da região aqui de São Bernardo, lá de São Bernardo, aliás. Era um bairro em área de Manancial, né? E a galera queria muito uma pista de skate lá. Foi feito várias reuniões com a comunidade, e que para ser feita isso em 2003, né? E para ser feita essa pista de skate, teria que ser feito um trabalho de compensação ambiental, né? Então a galera se organizou e teria que ser construída de forma de mutirão pelos skatistas e as correrias. Pô, foi um dos projetos mais legais que eu participei, eu devia ter uns 22 anos, 23. E aí, cara, a galera foi para a rua fazer um trabalho de reciclagem, um trabalho de coleta seletiva, informando a população como que era, tal, num bairro periférico. E aí a secretaria, que na época era Meio Ambiente e Habitação, cedeu o material para fazer, só que falou, vocês vão ter que construir. Aí os caras fizeram os bailes na associação do bairro, ó, muito presente também, sociedade organizada. Fizeram os bailes, juntaram uma grana e construíram essa pista de skate, que eu, na época, já tinha uma visão que talvez foi a primeira uma pista de skate construída de forma, através dessa questão ambiental. Aí, na época, também tinha muito skatista mais elitizado. Ah, para construir pista de skate tem que ser as empresas especializadas. O cara nem percebeu a profundidade da pista de skate ser construída pelos skatistas, o desenho feito pelos skatistas, através de um projeto socioambiental. O cara estava mais preocupado com a elite, que ele estava pensando sobre o skate, do que sobre o projeto em si, né? Hoje nem existe mais essa pista, foi construída uma outra pista em cima, melhor até, mas esse projeto se ficou aí. Como é lá começo dos anos 2000, a gente não tem tanta matéria guardada sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso para gravar por celular, tal, para fazer esse documentário, mas foi uma história bonita. Outra parte, tem mais duas. Uma, eu participei de um governo que tinha o orçamento participativo, tal, e toda a reforma que era demanda da sociedade, construção de praça, tal, tinha o debate no local, né, no território, para ver o que vocês querem. Eu quero quadra, quero... Em muitos lugares saiu pista de skate, né? Estamos falando de uma construção de quase 15 pistas de skate, dessa forma. E aí, eu vi cultura de bairro, periférico, pipa, futebol, de repente, nesse bairro, a galera tá descendo um morro de skate. Um impacto enorme dentro da cultura territorial, né? A cultura esportiva que era muito baseada em futebol, pipa, uma coisa assim, mudar com a presença do skate ou de uma outra oferta de basquete de três, de outras coisas. Então, eu vi isso como impacto. E a outra foi essa realmente que eu gosto muito de falar, que foi a implementação da rede complementar do Mais Educação, que o menino estudava na escola municipal e depois ia para uma ONG. Aí teve uma pesquisa também de território, da onde saiu para quase 20 mil crianças que foram atendidas nesse projeto, 3.500 opinaram pelo skate, presente nas ações. Então, nessa época, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, além de muitas crianças fazendo aula de skate, é ver cara do skate trabalhando, cara da música, da arte, trabalhando num projeto como Mais Educação, e aí nós estamos falando de 2008, 2009, o cara ganhando lá na época, sei lá, R$ 3.500, que hoje a gente pode botar que 3.500 hoje devia ser um 7, pô, ganhando um salário digno, trabalhando com skate, com arte, com cultura, com grafite, dentro desse projeto, que foi um impacto muito grande na vida das pessoas. Precisaria hoje, e hoje eu vejo várias pessoas que saíram dali, todos profissionais muito bem estabelecidos hoje em outras situações, como também crianças, meninas e meninos que passaram por isso também, de uma forma transformada pelo poder desses elementos de esporte, cultura, né, e arte. Uhum. Realmente fica aqui um grande relato, né, de uma pessoa, como vocês podem ver,
não só conhece, como vive toda essa história, né? Faz parte, ajudou a construir boa parte desses capítulos. Henrique, a gente discutiu aqui a política pública, a gente discutiu os desafios. Tem uma pergunta aqui que veio pelo nosso Instagram durante a semana, né? Quando a gente abriu a caixinha, que é uma coisa que a gente não discutiu ainda. A gente mencionou, assim, passou por cima, mas a Jéssica Alves perguntou por que o skate demorou tanto para entrar nas Olimpíadas. E você acha que as pessoas vão olhar melhor, né? Você já falou um pouco disso, né? Do preconceito e tal, não sei o quê, mas tentar passar outra parte da pergunta dela. Por que você acha que... Você falou aqui de coisas já da década de 80, né? De várias outras referências. Você tem Eu posso, essa análise de tenho, contexto? Por que tenho, demorou tanto? tenho porque eu estava dentro da Confederação Brasileira de Skate, estive lá por 10 anos. Eu passei a transição que virou olímpico, né? Então, eu estava lá dentro. Eu sei, a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu é que a grande mídia esportiva, as Olimpíadas estava tendo uma queda de audiência. Não estava sendo mais interessante. E aí eles começaram a ver também outros esportes que estavam chamando atenção. E aí eu posso botar um evento específico que estava chamando muito atenção, que era o X Games, né? Então ali eles começaram já a ventilar a possibilidade do skate e tal, dessas questões virarem olímpicas, né? Então foi uma decisão de marketing, de capital, podemos dizer assim, né? Foi uma decisão para voltar a ter para criar, para trazer o jovem para assistir às Olimpíadas, né? Trazer o surf, o skate. E agora o break, né? Que entra também agora na França, né? Então foi uma decisão basicamente baseada nisso, para trazer mais jovens, né? Para o skate, para assistir às Olimpíadas. Houve uma resistência muito grande, né, por parte dos skatistas que até então falavam, a questão cultural, a gente é arte, a gente é cultura, a gente não precisa estar nas Olimpíadas, nunca precisamos, porque já tinha a nossa cultura, só que assim, a gente também tem que respeitar o cara que quer fazer o alto rendimento, que quer o campeonato, o maior evento do mundo é as Olimpíadas. E o skate tem que estar lá, porque a gente tem que tomar os espaços, não tem que fugir. Se você é um skatista punk rock de andar na rua, urbano, ok, pode ser, a gente respeita. Mas o cara que curte o alto rendimento, que curte o campeonato, o circuito de estado brasileiro, sul-americano, a gente tem que chegar o maior evento do mundo é as Olimpíadas, a gente tem que estar lá e a gente vai estar lá. Então, houve no primeiro momento uma resistência, mas houve uma quebra muito rapidamente a partir do momento que ele falou assim, não, é nosso, a gente vai estar porque é nosso, o espaço é nosso, a gente tem que estar. E eu acho que foi muito aceito, entramos e teve pequenos conflitos, tal. Ainda tem até hoje conflitos institucionais de entidades relacionadas ao COI, COB e tal, ainda tem, porém, para mim tá muito claro que foi um sucesso, né? O surf, o skate e os demais esportes, o break eu acho que também vai chamar muita atenção, porque é uma plástica, né? Uma plástica que eu digo, a imagem de tudo isso numa Olimpíada é muito legal, né, cara? E Uhum. eu acho que, assim, a gente teve uma situação adversa, que é a Fadinha, cara, porque ela, por ser nova, ela pegou realmente, eu não sei se fosse outro skatista, se ia ter uma sensibilidade tão grande assim no Brasil, né, pelo skate. Teve, teria, Uhum. mas eu acho que a Raíssa, por ser uma menina com menos de 15 anos na época, eu acho que sensibilizou muito mais, muito mais. Eu acho que teve uma sensibilidade maior. Porém, se for te falar de números, não teve grandes alterações no impacto. O impacto que eu acho que teve maior das Olimpíadas foi a procura, desculpa, foi a procura por oficinas de skate. Tá. Isso cresceu. Agora você fala, Henrique, cresceu pista de skate, não teve grandes alterações. Teve alteração, claro, um pouco mais, mas assim, cara, não tem um governador. Aí eu vou falar específico de São Paulo, porque São Paulo é onde está, boa parte dessa pesquisa está basicamente em São Paulo. A parte de número de skatistas. E procura também por pista de skate que reflete no Brasil inteiro. Cara, não tem um governador de São Paulo que não fique desesperado depois que assuma o cargo e começa a visitar as cidades, que o prefeito chega e começa a cobrar. Você tem algum projeto de política pública de esporte pro skate?
A gente foi procurado diversas vezes como Federação do Estado para construir parcerias e projetos para construir pista de skate e projetos de construção de pista de skate. Na maioria dá errado, porque envolve licitação, e a pista de skate é uma construção específica que tem que ser feita por profissionais específicos. Aí sabe o que acontece? O skatista trabalha, né, milita para conseguir, o prefeito quer, o vereador quer, o governador quer, todo mundo quer. Aí chega na hora da licitação, abre licitação, aí uma empresa que ganha concorrente não chama, ou pelo menos uma assessoria especializada, aí sai aquela porcaria que sai todo mundo sendo xingado. E é triste, porque todo mundo quer que saia legal, mas sai uma porcaria, porque a empresa não é. Então, eu acho que está muito, essa questão está muito enraizada, e assim, os prefeitos têm sido muito cobrados para a construção de pista de skate, e se você olhar, os 2 primeiros projetos do Ministério do Esporte foram de skate já. Se você olhar, já, nós estamos falando de gestão agora, governo Lula, o primeiro projeto que foi lançado pelo Ministério do Esporte foi de levar escolinhas de skate para cidades, para todas as regiões do Brasil, e que metade das vagas tem que ser para mulheres, e o segundo projeto que ela lança, que é de infraestrutura, reforma e construção de espaços de esporte, o primeiro item já é pista de skate. Então, a gente já vê que tem um impacto grande, já ali já no governo federal já está já está com esse olhar. Inclusive tem um comentário aqui do Sérgio do Espírito Santo, falando que o problema das administrações públicas é que o poder público entrega a quadra, a pista, depois larga, não tem manutenção alguma. E você falando que tem já esse programa destinado justamente para isso. Eu esqueci de falar que também teve o perfil Associação de Servidor Público, que deu boa noite para a gente. Tá aí a Bruna Barros, que deu um abraço para você, grande Henrique, pai de Anahi. E aí, Henrique, depois desse grande diálogo sobre essa história, as possibilidades, as realidades, né? Quero te agradecer de estar chegando aqui no final do nosso programa. Você que acompanha até agora, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Durante a semana a gente vai compartilhar alguns recortes desse programa. Você que acha esse tema importante, necessário, pegue esses recortes, mande para alguém, comece uma conversa com alguém a respeito disso. Você que faz assessoria para algum parlamentar, né, tá aqui no Partido Verde, assessora algum vereador, vereadora, enfim, alguém até da área executiva também, mostre por que é tão importante e necessário apoiar projetos nesse sentido. A gente tem aqui um relato do Henrique, que fez parte da administração pública, que pode dizer com dados concretos o quanto isso foi importante para a cidade. Lógico que cada cidade tem sua realidade, etc., mas há ferramentas e ferramentas que você possa utilizar, reutilizar e adaptar para a sua realidade, né? Então, Henrique, quero aqui te agradecer mais uma vez e abrir o espaço para que você possa dar mais alguma mensagem que você acha que é importante ressaltar e dar o seu boa noite para quem nos acompanha até agora. Eu queria agradecer ao Partido Verde, Luciano, toda a equipe aí do podcast. É uma oportunidade muito, muito interessante falar de skate, principalmente dentro de espaços, partidos políticos. Eu acho que é muito legal isso. A da política pública já está mais presente, mas eu acho que tem que estar mais presente também na política partidária. É um debate atual, são pessoas que estão na cidade, que estão no urbano, que estão no campo também. Então, assim, é algo muito... E é legal falar um pouco sobre a história, sobre a cultura, sobre um pouco da trajetória do skate. Agradecer vocês sempre, me colocar sempre à disposição. Dizer que o skate é algo transformador na vida das pessoas, né? De quem pratica. A cultura é muito rica, então ela desenvolve várias situações, desde a parte atlética, esportiva, de movimento do corpo, mas também de senso crítico e tal. Não é uma, eu acho que aí, como um militante político, é um empenho meu e de algumas pessoas que acreditam nisso, avançar na pauta da luta de classe e levar um pouco de conhecimento para essa galera tá sintonizada nas questões políticas, porque é importante a galera entender minimamente o que é uma esquerda, uma direita, um pouquinho do que acontece, né? Falando também que as políticas, gestores de esquerda também têm grandes impactos, né, ligados ao skate, que foi a Erundina que o skate era proibido em São Paulo pelo Jânio, um dos primeiros atos da Erundina foi jogar esse decreto, cortar esse decreto, voltar o skate a ser permitido.
A Marta Suplicy fez um dos maiores programas de política pública e educação com pistas de skate no céu, que é um dos maiores impactos na periferia de São Paulo, que é uma grande cidade. E o Haddad foi um dos as principais pistas de skate ainda da capital, foi ele que fez. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem grandes impactos também ligados à política pública de esquerda e que envolve skate. É isso, gente. Então, fico à disposição. Eu convido vocês a participar, a entrarem também no site da Federação Paulista de Skate. A gente tem nossos circuitos, tem nossos eventos, nossos cursos de formação também. Estou à disposição. Muito obrigado ao PV, toda a equipe do PV, Luciano, brigadão. Vamos se encontrar aí pessoalmente, bater um papo. E é isso, irmãos e irmãs, estamos à disposição. Legal, muito obrigado, Henrique. Você que está aqui porque é fã do Henrique, depois vai ver talvez algum corte do Henrique depois. É interessado na pauta, quer atuar mais afirmativamente na pauta, politicamente na pauta, filie-se ao PV, saia candidato, saia candidata. A gente precisa ocupar esses espaços também, tá? Eu sei que tem uma galera, como é que falou, que é mais anarquista, tudo bem, tudo certo, cada um com sua filosofia de vida, mas você que de repente tem o conhecimento, tem engajamento, tem capacidade, está cansado ou cansado de ver a galera da sociedade que está nos espaços de poder não tá nem para isso, considere isso como uma oportunidade. Entra no site do PV, filie-se, procure a direção, o dirigente do partido na sua cidade, porque como você pode ver, é uma pauta muito bem-vinda aqui no Partido Verde. Então fica aqui o apelo para você considerar essa possibilidade, ou talvez até bater um papo exclusivo com o Henrique a respeito, tá bom? Obrigado mais você acompanhou a gente aqui ao vivo, você que está acompanhando a gente depois no gravado. Na próxima quinta-feira a gente está de volta, sempre às 19 horas, aqui em todos os canais do Partido Verde. Muito obrigado e até a próxima.